A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu trouxe uma palavra da parte do Senhor para os meus amigos, meus irmãos, que se encontra no livro de Jeremias 18, o verso 1, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele fazia a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra do Senhor que veio a Jeremias estava ilustrando aqui um oleiro que fazia sua obra sobre as rodas, diz a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que no livro de Jeremias, a maioria das vezes ela começa um título ou uma história, uma frase, sempre dizendo a palavra do Senhor que veio a Jeremias, ou veio a mim a palavra do Senhor. Lá no verso 1 de Jeremias, mostra também que quando Jeremias foi chamado por Deus, ele se achou indigno, se achou impuro. Ele disse: Ai, Senhor, logo eu, que sou uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse para ele: Não digas que és uma criança, que tu não sabes falar, porque eu serei contigo. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te darei por profeta. O 8 diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós nos achamos pequeno, falho e incapazes de fazer a obra de Deus, ministrar a palavra de Deus, levar uma palavra de paz, uma palavra de conforto. Muitas vezes nós se sentimos envergonhados e tímidos e nos achamos tão pequenos diante da grandeza do nosso Deus. Só que Ele mesmo fala que antes mesmo, de sermos uniforme dentro da madre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, já tinha nos chamado, já tinha um projeto para mim e para você. Eu também não pensava que um dia eu seria capaz de gravar vídeos falando da palavra do Senhor para colocar em redes sociais do Facebook, mas o Senhor, Ele me escolheu e me capacitou e Ele me chamou para esta obra, para essa fase da minha vida em que eu me encontro. Eu também me sentia incapaz, me sentia insegura, mas como Ele mesmo diz na palavra, Ele chamou e Ele escolheu e Ele capacita. Ele coloca as palavras na nossa boca. E não adianta nós fugir do nosso chamado, não adianta nós fugir da nossa responsabilidade, que é de levar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Jeremias desceu à casa do oleiro e lá ele estava fazendo a sua obra nas rodas, sobre as rodas. O que significa estar sobre as rodas? Significa estar sobre a mão, sobre debaixo da mão do Senhor, guardado na mão do Senhor. Ele se responsabiliza da nossa vida, Ele se responsabiliza de tudo que acontece conosco, de tudo aquilo que nós falamos, Muitas vezes a gente acha assim que somos tão pequenos diante de Deus, mas servimos um Deus grande, um Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, Se Ele nos chamou e nos escolheu é porque Ele nos capacita. Ele disse que antes mesmo que se formasse. Então, assim,
Deus, ele é tão perfeito que diante de milhares e milhares e milhares de vozes, numa imensidão de povos, de multidões de pessoas aglomeradas, ele conhece a minha voz e ele conhece a tua voz. A tua oração é diferente da minha. O teu timbre de voz é diferente do meu. O teu glória é diferente do meu glória. O teu amém é diferente do meu amém. Então, Deus, ele nos ouve. Ele sabe o nosso gemido, ele sabe a nossa dor. Ele nos conhece por inteiro, conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele sabe a cor dos seus olhos. Ele sabe onde é a tua dor. Ele nos fez tão perfeito, tão perfeito. A palavra de Deus diz que ele é o ser mais perfeito em obras. Quando ele fez você, quando ele fez a mim, ele fez diferentes, fez a cada um conforme a sua necessidade, a sua origem, a sua cor, né? Ele só nos fez uma vez e jogou a forma fora. Então nós somos seres individuais, mas somos imagem e semelhança do Senhor. Ele sabe o teu endereço, ele sabe a tua estrutura, até onde você pode suportar, a dor que você pode carregar, mas ele nunca desampara. Lá no Salmo 91 diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar? Habitar é estar, né? É estar debaixo da sombra do Onipotente, é habitar debaixo da mão do Senhor. Quando se vai na casa de um parente, de um amigo, você vai visitar. Você toma um café com ele e ali você conversa e você se despede e vai embora. Então ali você não habita, você está apenas de passagem. Mas habitar é estar dentro da sua casa, com a sua família, no conforto, dialogando. Isso é estar, isso é habitar. Né? E ali você tem toda a liberdade de dialogar e de questionar e expor as suas necessidades. E assim é no Senhor. Quando ele diz, desce à casa do oleiro, é que ele quer dizer, venha conversar comigo. Venha conversar, venha habitar. Habita em mim. Abre o teu coração para que eu possa habitar em você. Você habita nele e ele habita em você. Né? Somos vasos imperfeitos, cheios de falhas, mas o Senhor, o Deus que tudo vê, ele conhece a minha falha, conhece a tua falha. Ele conhece a tua estrutura. Não foi em vão a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Quando Jesus veio na terra, ele se fez carne, 100% carne e 100% Deus, para que ele possa, porque ele veio morrer na cruz do Calvário, veio habitar na terra para entender as nossas dificuldades, as nossas dores. Diz a palavra do Senhor que Jesus, ele sentiu as mesmas emoções que nós sentimos. Ele sentiu amor, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu prazer, ele sentiu saudade, ele sentiu tristeza, ele sentiu agonia e ele também chorou. Quando ele foi visitar o túmulo de Lázaro, a palavra de Deus diz que ele chorou. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele sentiu as nossas mesmas emoções para entender a sua necessidade e a minha necessidade. Então, nós não devemos temer diante das circunstâncias. Devemos ser como Jeremias. Quando a palavra do Senhor vinha a mim e vinha a você, nós não podemos temer. Não podemos ser como criança e dizer, não, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar. Porque ele colocará as palavras na sua boca. E ele fará de você um grande vencedor. Ele fará de você um vaso precioso diante dele. Não um vaso lindo, maravilhoso para estar em exposições, não. Vaso de cristal, vaso de ouro, não. Nós somos vaso de barro para ser usado, para ser cheios do azeite, cheio da presença do Senhor. Mas para que possamos ser cheios de azeite, cheio da presença do Senhor, precisamos habitar, precisamos descer na casa do oleiro e dizer, eis-me aqui, Senhor,
Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Temos que ser vaso pronto para ser usado e cheios da palavra do Senhor. Amém? Graça e paz.